Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para lermos um texto, estudarmos um texto do irmão Alonso Colares. Ele é de Anápolis, Goiás. E o texto que ele escreveu chama-se Cuidado com as Falsas Notícias. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente o quê? Mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Alonso Colares. O que eu faço então? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Também peço para vocês, além de estudarmos juntos, de fazermos este devocional, que vocês possam compartilhá-lo com outras pessoas, de forma que o algoritmo, o YouTube, a internet fala, nossa, se está sendo compartilhada é porque é uma informação relevante. E por que ela é relevante? Porque é a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender para que possamos estar atentos às falsas notícias. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos mostres aquilo que não é verdadeiro, que tenhamos olhos de ouvir, que tu possas nos capacitar a entender aquilo que realmente é a tua palavra, aquilo que é verdadeiro e não nos deixarmos enganar por aquilo que é falso. Ensina-nos, capacita-nos, nos dá discernimento. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler hoje 1 João 4, de 1 a 6. E esse texto, ele vai gerar em torno do discernimento espiritual e a fidelidade sobre a verdade sobre Jesus Cristo, né? Então, nós vamos dar uma pequena resumida sobre a mensagem principal e o primeiro tópico que esse texto vai falar sobre a gente testar o Espírito. O irmão João, ele alerta a gente para quê? Para a gente não acreditar em todo espírito, em todo ensinamento, mas testar se vem de Deus. Isso é essencial, porque tem muita gente enganando, tem muitos falsos profetas no mundo. Tem muita gente falando, eu sou de Deus, mas na verdade não é. Outra coisa que a gente tem que fazer é o teste da encarnação. Ora, se você quer saber se o espírito é de Deus, é muito simples. Ele tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Quem nega isso está sob o espírito do anticristo. Na época, o irmão João combatia heresias como essas, que era como o gnosticismo, que negava a verdadeira humanidade de Deus. Ele combatia. Não, se não acredita que Deus veio em carne, está errado. Outra coisa é a vitória sobre o erro. O irmão João, ele vai encorajar a gente dizendo o seguinte, que aquele que está na gente é muito maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, o Espírito de Deus vai capacitar a gente a vencer qualquer engano e vai nos manter firmes. Outra coisa é o seguinte, o mundo ele não ouve a verdade. Aí o que acontece? Os falsos mestres, eles falam a linguagem do mundo. E por isso, o que acontece? O mundo fala, que legal, esse cara está falando a verdade. Mas quem é de Deus, ouve os apóstolos, ouve a verdade que é revelada. Não deixa se enganar. Isso mostra o quê? A importância de discernir a palavra de Deus. Moral da história, né? Discernimento, fidelidade à verdade sobre Jesus e confiança no Espírito de Deus são essenciais para a gente não ser enganado. Super atual isso, né? Porque falso profeta é que, tem de monte. Então vamos ler 1 João 4, de 7 até... 1 João 4, de 1 a 6. E diz o seguinte. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus.
Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouvem. Nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, ouvem-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Bom, então o irmão Alonso, ele vai falar o seguinte. Bom, o versículo chama-se, o texto chama-se Cuidado com as falsas notícias, e o versículo escolhido é o 2, que diz: Nisso vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ora, a gente já ouviu falar, a gente já viu muitas coisas, já tivemos a triste sensação de que está sendo enganado. E a gente já confiou em pessoas e depois chegou à conclusão que essa pessoa não era confiável, né? E hoje em dia a gente conhece muito essa expressão, que é muito famosa, fake news, né? Notícias falsas. Então, a fake news, ela tem ganhado, assim, grande notoriedade e tem semeado muita informação, muita desinformação, né? As pessoas gostam de divulgar notícias falsas. E, ora, o povo do Senhor também sofre com essa questão da desinformação. São os chamados falsos profetas. Tem pessoas que enganam os cristãos, né? Aqueles que estão desatentos. Porque esses falsos profetas, eles não falam em nome do Senhor. Apesar da mensagem deles ser algum tipo de revelação espiritual, ela não é verdadeira. Na passagem bíblica que a gente acabou de ler, esse povo, os gnósticos, eles negavam a encarnação de Jesus. Eles não achavam que Deus fez carne. E quando Jesus assumiu a forma humana, ele se identificou com todas as limitações, com todas as especificidades nossas, da humanidade. Ele se tornou carne, Jesus, o Deus, ele se tornou carne por amor da gente, por amor de nós. E ele se tornou um representante do ser humano diante da justiça de Deus. Ele se colocou no nosso lugar, né? Ele tomou as nossas dores, tudo que era nosso, Jesus se colocou ali no nosso lugar. Por isso, quem não confessa que Jesus fez carne e habitou entre nós, tem o espírito do anticristo, que nega a salvação dada por Deus. Somente sob a direção do Espírito Santo a gente pode discernir entre a verdade e a mentira. Agora, se você possui dificuldade nesse discernimento, você tem que falar com Deus. Peça ao Senhor que lhe dê sabedoria necessária para que fique livre das falsas notícias espirituais, para que fique livre dos fake news, para que não seja alvo dos falsos profetas. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Somente sob a direção do Espírito Santo podemos discernir entre a verdade e a mentira. E agora eu vou terminar deixando aqui, ó, meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que tomar cuidado com as falsas notícias, com fake news, para nós o abraço dá super mega certo. E olha só, lembra também que temos um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço, né, com a frase do ano que foi dita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.